E aí, galera, Prof. Coppola na área, dando continuidade ao nosso quadro Matérias que caem no Enem, na UERJ, mas no Enem caem muito. E hoje, dando continuidade, há pouco tempo eu falei da Primeira Guerra Mundial, hoje a gente vai falar do período entre guerras, onde teve, obviamente, uma ascensão do nazifascismo, que a gente chama de regimes totalitários. Vocês estão dando uma olhadinha ali, ó? Gosto não. Mas tá ali, tá vendo? A bandeira, a suástica, o Hitler. Vamos falar deles, importante. Aliás, normalmente, eu quero começar falando isso, as questões que versam sobre esse conteúdo, obviamente, são sempre questões para fazer críticas, né, ao regime totalitário, né, que aconteceu principalmente nesse período entre guerras, né. Importante eu começar falando uma coisa também talvez, né, diferenciada, por isso que eu chamei regimes totalitários. Nós tivemos na Europa 4 países, e é muito importante isso, 4 países que se tornaram fascistas, né, nesse período. O primeiro de todos foi a Itália fascista de Mussolini, né? Seguido, obviamente, da Alemanha, do Hitler, a Espanha do General Franco, onde, inclusive, Hitler e Mussolini treinaram os seus exércitos, né? E que acabou ocasionando uma coisa muito famosa da história, né? O bombardeio da cidade de Guernica pela aviação alemã, onde destruiu e matou a população civil, que depois foi retratada pelo grande pintor espanhol Pablo Picasso em seu quadro, talvez mais famoso, Guernica. Cai muito nas provas, né, o Guernica, para falar da Guerra Civil Espanhola, do que aconteceu. E em Portugal, a ditadura de Salazar, uma ditadura fascista também. Então, foram 4 regimes, mas obviamente que e é importante vocês saberem isso, que na Segunda Guerra Mundial a gente vai ter participação da Itália e da Alemanha. A Espanha e Portugal não participaram da guerra, né? Eram territórios já fascistas, mas não participaram da guerra. Mas falar um pouquinho disso, os regimes totalitários, e é importante vocês entenderem que o nome do regime é fascista. O nazismo é um nome específico dado ao fascismo alemão do Hitler, né? O fascismo é um regime totalitário, né? De extrema direita, considerado de extrema direita, onde tem como principais características, né, o militarismo, o expansionismo, o racismo e temos algumas especificidades. Por exemplo, a Itália de Mussolini adotava o Estado corporativista, né, onde o Estado controla absolutamente tudo, inclusive o mundo do trabalho. Temos, por exemplo, na Alemanha do Hitler, né, o famoso tripé, né, da doutrina nazista, que é o expansionismo, que é o seu famoso espaço vital, que é o arianismo, a sua raça superior, segundo ele, e, obviamente, o antissemitismo, que era lá a prática do ódio aos judeus, tal, que a gente sabe no que vai dar. Então, aí são particularidades, mas não deixam de ser coisas racistas, né? Sempre lembrando, a gente sabe que Hitler, a princípio, foram 6 milhões de judeus mortos durante a Segunda Guerra, no Holocausto, nos campos de concentração, mas é claro que também tinha. Os ciganos sofriam perseguições, os homossexuais. Era uma coisa muito mais ampla quando a gente pensa só nos judeus. Mas, sem dúvida alguma, o antissemitismo era totalmente relacionado aos judeus. Tudo começou nos guetos, onde ele já excluiu, já isolou, já segregou os povos judeus e depois foi dando os campos de concentração, um dos momentos mais tristes da história mundial. É claro que esse regime, principalmente do Hitler, e aí tem um pouquinho da história da Primeira Guerra Mundial, a gente não pode esquecer que a Primeira Guerra Mundial acabou com a Alemanha sendo culpada. Isso criou um revanchismo alemão, né, para a Segunda Guerra Mundial. Então a gente pode dizer sim, quem iniciou a Segunda Guerra Mundial, e parece que quem queria muito a Segunda Guerra Mundial era a Alemanha, apesar do Hitler sempre negar, ele disse que queria só se defender. E a Segunda Guerra começa com a invasão da Polônia, quando Hitler fez um acordo que deixou a Europa de queixo caído, fez um acordo com Stalin, o famoso Pacto Germânico-Soviético de não agressão, né, e neutralidade. E aí deu início à Segunda Guerra. Mas hoje o tema não é a Segunda Guerra. Então é só lembrar que os regimes totalitários, né, chamados de fascista, eles foram, ele foi um regime que realmente foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial.
né, principalmente a Alemanha do Hitler e a Itália do Mussolini, tá? E sempre lembrando que as questões se trabalha muito a crítica, né, ao regime fascista. São muitas questões com fotos, cartazes de filmes, né? O Herz tinha muito isso, um filme chamado A Fita Branca, e tantos outros exemplos, né? A UERJ gosta muito de trabalhar as questões, por exemplo, das Olimpíadas de Berlim, quando Hitler, antes mesmo de começar a guerra, tentou trabalhar a superioridade do povo alemão, né? O arianismo, e tem uma coisa sensacional, né? Que nas Olimpíadas o grande afro-americano Jesse Owens venceu as provas de velocidade, deixando Hitler furioso, né? E a UERJ usa muito isso, né? Também temos, por exemplo, quadrinhos, né, do Capitão América dando soco no Hitler, né? São muitas questões, muitas. Por isso que hoje o tema veio ser trabalhado, por isso que é importante, sim, a gente lembrar, né? Vocês estão vendo que eu estou lembrando várias questões. Tem uma questão que eles comparam também o genocídio que aconteceu lá na Armênia com o Hitler, falando que, né, que é para a população lembrar que houve, sim, esse genocídio, esse holocausto. Enfim, é uma matéria muito cobrada. Volto a repetir, o quadro do Guernica, do Pablo Picasso, muito usado para também falar do que aconteceu na Guerra Civil Espanhola, sempre lembrando que a Guerra Civil Espanhola foi um prelúdio da Segunda Guerra Mundial, porque de um lado estavam os fascistas e do outro os socialistas, os republicanos, né, os liberais, que lutavam contra, né, a tentativa de ser estabelecido o regime fascista, mas que acabou acontecendo com a vitória do General Franco, tá? Em relação a Portugal, eu quero até falar uma coisa importante, que esse ano, acabou de completar no dia 25 de abril, 50 anos da Revolução dos Cravos em Portugal. A UERJ gosta muito, tá? Tem chance também no Enem, mas a UERJ gosta muito. E a Revolução dos Cravos foi justamente a revolução que deu fim à ditadura militar em Portugal. Então, é uma grande chance de cair esse ano. Vou falar muito sobre isso num outro vídeo. Os fatos históricos que terminam com o final 4 e que estão fazendo aniversário. 50, 100, 200, 60, que as universidades gostam muito de cobrar, tá? Qualquer coisa, a gente já sabe. Dúvida? Pergunta aí para o Prof. Cópolo. Pode escrever, a gente vai tirar sempre as dúvidas de vocês, tá? Então, hoje foi esse, o tema foi o fascismo. É um tema que a gente gosta de falar, mas também a gente tem que conhecer. Como eu falo, a gente tem que conhecer a história para entender o que aconteceu, para ver os erros e tentar consertar. Valeu? Fiquem com Deus. Beijo no coração.